Espírito Santo, muito me alegra quando tu desvendas, quando tu revelas um pouco mais os mistérios escondidos da eternidade. Por isso, obrigada por fazeres isto em nossas vidas, dando-nos cada vez mais a abertura e a clareza sobre nosso Senhor Jesus Cristo em seu Evangelho, que nos é trazido por São Lucas, capítulo 10, dos versos 1 a 12. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda a cidade e o lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebido, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menor rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta última frase deste texto diz assim: eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menor rigor do que essa cidade. Por que Jesus disse isso? Porque em Sodoma, Jesus não caminhou por lá, não estava lá. Sodoma, cidade muitos séculos antes de Jesus. Mas as nossas cidades de hoje têm o privilégio de escutar Jesus, de ter os discípulos de Jesus que levam o seu Evangelho. O discípulo de Jesus é uma extensão do próprio Jesus. E tem por missão anunciar Jesus Cristo, a palavra de Deus que se fez carne e habita no meio de nós. Cada vez que tomamos a palavra de Deus em nossas mãos, nós podemos dizer: a palavra
habita em mim. Não é mais o passado, é o agora. E quantas vezes, e em quantos lugares, e de quantas maneiras tão modernas hoje se tem anunciado a palavra de Deus. E os ouvidos continuam resistentes. E o comportamento das pessoas continua desajustados, longe do comportamento que Jesus Cristo anuncia. Entra nas casas, entra em tantos lugares. Ninguém da face da terra hoje deixa, de uma ou de outra maneira, de escutar a palavra de Deus, de ouvir o seu anúncio. Mas nos tornamos resistentes. Como aquela colônia de bactérias que se fecha tanto em si e o antibiótico não pode penetrar. Eu soube de situações destas colônias de bactérias que se tornaram tão resistentes ao efeito do antibiótico que tiveram que fazer cirurgias e arrancar aquelas colônias de bactérias, para que então o corpo do paciente pudesse recuperar a saúde. Nós estamos assim, tão cheios destas bactérias ideológicas, tão cheios de materialismos, de consumismos, tão cheios de sede, de prazer, que nos tornamos como colônias de bactérias não resistentes ao antibiótico, mas resistentes à força do Espírito Santo. O Senhor ordena que o anunciemos, mas Ele fala também: ai daqueles, o julgamento será muito mais rigoroso do que em Sodoma, porque eles não viram, não escutaram a voz do Filho de Deus, mas nestes tempos é impossível ter alguém que diz: eu não escutei, ninguém me falou. Nós é que somos resistentes, porque a voz de Deus, o som da voz de Deus se espalha por toda a terra. Nós é que nos tornamos surdos, nós é que nos tornamos resistentes à salvação. Que possamos aceitar a força do Espírito Santo para que venha destruir em nós tudo aquilo que se tornou resistente à palavra de Deus, e que nos ensine e que nos eduque para buscarmos todos os dias o amadurecer na palavra, na profundidade da palavra de Deus, que é o próprio Deus em meio a nós. Amém.